Sincerão de ontem pode não ter rendido tanto, mas deixou aí Isabelle principalmente com a pulga atrás da orelha, né, voz do O além? que a gente tem visto são uns sincerões meio fraquinhos que rendem depois, né? Exatamente. E É. nesse não foi diferente. A gente vai comentar tudo o que aconteceu durante a madrugada pós-Sincerão, como a Isabelle recebeu aí essa bomba que a Raquel colocou ali Sim. durante o ao vivo, onde ela fala que a Alane e a Beatriz conversavam, Sim. falavam mal junto com a Denisiane da Isabelle agora tão próximas, e também de como ela tá digerindo aí essa história da Raquel colocar ela de volta aí no pódio e deixar ela meio balançada. Eu acho que ela não tava esperando isso, não. A gente fez uma live ontem depois do programa. Aliás, hoje tem live depois da Eita! eliminação. Então você já fica ligado pra vir junto com a gente comentar um pouco sobre o BBB e falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Pra você que tá aqui pela primeira vez, meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além, Se prazer. inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Vai ser um prazer ter você com a gente. Com certeza. Ontem, depois, assim que acaba o Sincerão, a Isabelle vai pra sala onde tava o pessoal do grupo Fada, mais o Bin que tava ali quietinho no canto dele, só meio de butuca no que estavam falando. Ele E aí é. a Isabelle chega ali e a Beatriz logo fala pra ela: a gente descia além em você, Isabelle, fazendo referência à fala da Raquel. Debochando, né? Assim, de alguma forma ironizando, né? Aham. E aí a Isabelle fala assim: vocês desciam além em mim. Aí a própria Alane fala que ela não falava da Isabelle, ela falou, falava, eu não vou votar na Isabelle, ela é uma mulher do norte. E aí a Isabelle diz assim, eu estou muito confusa em relação a tudo isso. E aí a Beatriz lembra, ela fala assim, a questão é que tá gravado, isso me conforta demais, não me assusta nem um pouco, eu sei que tudo que eu disse e repito. Então você percebe aí que a Beatriz tá bem firme no posicionamento dela, Sim. enquanto a Alane fala, eu sempre falei que não votava em você, que você é uma Sim. mulher do norte e tal, mas daqui a pouco a gente chega sobre a Alane, porque o que aconteceu foi que a internet começou a trazer vídeos antigos da Alane conversando com a Denisiane e falando mal da Isabelle. E tinha aquela coisa também lá atrás, que a Alane pediu desculpa pra Isabelle. Num caso com a Vanessa Lopes, Com a Vanessa lembra? Lopes, Ainda foi. no dia que a Vanessa ali reúne todo mundo na sala e comenta, e a Alane fala sobre rivalidade feminina, pede desculpas, lembra Sim, sobre isso? lembro. Inclusive, a minha opinião sobre é que é uma coisa que não tem tanta importância pro jogo. Eu acho que é claro que a Isabelle vai ficar aí O que não tem importância? dentro dessa questão de aproveitar o enredo, mas a importância que eu falo que não tem é porque o jogo é muito mutável, né? O próprio Matheus, se eu não me engano, já votou no Davi, já tiveram divergências de outras pessoas aí, o Matheus já falou que ele não concordava com o Davi, com o jogo dele, então assim, eu acho que... O próprio Matheus também não ia com a cara da Isabelle e agora eles estão amigos, né? Então eu acho que isso Você é tá uma dizendo coisa... que a coisa vai mudar, que embora a Alane tenha falado mal dela lá atrás, ela pode ter mudado de ideia. Eu acho que isso pode acontecer. Sim, Aliás, pode. na vida, quem nunca falou mal de alguém, depois se encontrou com essa pessoa mais profundamente e falou, meu Deus, eu não gostava de você e hoje em dia nós somos amigos, como é que pode? É verdade. Então acontece, dentro de um jogo, é claro que não é como é aqui fora. A gente também entende que as pessoas estão próximas por conta de alianças. Sim. Mas se os fadas estão próximos da Isabelle por conta de uma questão de jogo, a Isabelle também tá próxima dos fadas por conta de uma questão de jogo, né? Então a gente pode pensar que de alguma forma é isso que acontece. Depois o Davi ali na cozinha ainda vai falar com a Isabelle que não é pra ela ficar se importando com isso, porque realmente o jogo muda sempre, é o que ele também diz. A Isabelle diz que ela achou um pouco estranho ouvir, e o Davi até questiona se realmente é uma verdade ou não o que a Raquel disse ali pra Isabelle e pra todo mundo no ao vivo. Porque é uma coisa que você pode se questionar mesmo, tipo, se ela sabia, por que ela não falou isso antes? Exatamente. Por que ela guardou isso tanto tempo? É claro que a Raquel fala porque ela é amiga da Isabelle, mas a gente também sabe que ela está no paredão com a Alane e Beatriz. Sim. Então é uma cartada do jogo dela pra tentar fazer aí o público e o pessoal da casa entenderem quem são Isabelle e Beatriz na visão da Raquel, né? Num outro momento ali no quarto fada, junto com o Matheus e a própria Alane, a Beatriz estava comentando sobre isso. Ela fala assim, o Brasil e Deus sabem que a nossa relação com Isabelle e Davi, aí o Matheus vai e conclui, ele fala assim, foi construída. Aí ela diz, exatamente, o Davi votava em você,
Tu votou na Isabelle. Ah, então não foi o Matheus que votou no Davi. Foi o Davi que votou no Matheus, segundo a Beatriz. E o Matheus já votou na Isabelle. Isso. O Davi votava em você, tu votou na Isabelle. Eu nunca votei na Isabelle. Mas eu não tinha essa proximidade absurda com ela que eu tenho agora. O Brasil tá vendo, foi construído. Aí elas começaram a se aproximar depois da prova. Lembra aquela prova de prova resistência? Do líder. E depois que a Denisiane também sai, que é quando o Davi se aproxima e de alguma forma a Isabelle também vem junto, né? E aí a Beatriz fala: eu fiz a prova com a Isabelle que mudou toda a rota. Então, nem a gente sabia, mas aconteceu. Então não cabe a elas julgarem. Ah, vocês desciam a lenha. Eu nunca peguei você e a Anne. Nunca. Isabelle não vale nada, nunca. Então a Beatriz fala que ela não lembra da Denisiane e da Alane estarem falando mal da Isabelle, né? E aí o Matheus até traz um comparativo falando aí sobre, ao contrário do grupo de lá, que falava muito mal do MC Bin e se aproxima. Então você vê, assim, a Beatriz muito mais tranquila em relação a isso. E a Alane, apesar de também estar concordando com a Beatriz, você percebe que ela tá um pouco mais mexida sobre essa questão. A Alane, que, como eu disse, o pessoal na internet revisitou alguns vídeos em que ela falava mal da Isabelle. E aí... Eu acho que ela tá um pouco mais mexida justamente por causa disso. Exatamente. Porque ela já sabe que ela no passado ela falou dela. E aí, sabe o que eu penso? Era só chegar pra Isabelle e falar assim: olha, eu falei mesmo, tá? Não sei se eu desci a lenha como a Raquel disse, não. Mas eu duvidava de algumas coisas de você. Naquela hora no jogo a gente não era tão próximo. E pronto, mas sabe? De algum modo ela falou, né? Nessa história lá atrás. Quando ela pediu desculpa pra Isabelle lá atrás. Ela não disse o que ela... Não lembro se ela disse que ela falou ou se não, mas ela pediu desculpa. Mas ela pediu desculpa sobre o que ela falava com a Vanessa Lopes. Depois disso, talvez ela tenha falado mais alguma coisa com a Denisiane. E aí, com a Beatriz no quarto fada, a Alane diz o seguinte: quando eu vi de início, eu pensei, eu não vou me identificar com ela. Só que por ela ser do norte, eu nunca votaria nela. Eu achava muito importante duas pessoas levantando essa bandeira aqui. Aí quando a Denisiane falava as coisas, eu dizia que tinha minhas impressões, mas não ia falar nada, porque aqui o peso do que você fala é muito alto. E aí, mais uma vez, a Beatriz comenta sobre a aproximação delas ter sido de forma natural, que isso realmente é uma coisa que vai acontecendo durante o jogo e tudo mais. Mas tem essa questão que as pessoas ficaram aí muito pegando esses vídeos da Alane. E eu acho que isso de alguma forma bate na cabeça da Alane. A Alane que tá no paredão, talvez ela pense, né? A Alane que a gente vê que é uma pessoa que se preocupa muito com a aprovação das pessoas dentro da casa e aqui fora. Tem medo de sair o tempo todo. E você percebe que mais uma vez ela fica mexida durante a madrugada e talvez esse assunto tenha pesado um pouco em relação a isso. A Alane fala assim: quando muitas pessoas falam mal de você, chega um momento que você começa a acreditar. Aí a Beatriz diz: você sabe o que você falou, você sabe o que saiu da sua boca. Quem é você e o seu valor? Se apega a isso. E eu acho que é justamente isso que deixa a Alane um pouco encucada, porque ela sabe que talvez ela tenha falado mal da Isabelle, né? Em algum momento do jogo. É aquele negócio, né? Quem não deve não teme. Mas se ela tá com medo agora é porque ela sabe que ela deu uma pisada na bola em algum momento. Mas eu vou te dizer uma coisa só específica, um recorte aí. O quê? Quando ela fala que quando as pessoas falam muito, você acaba acreditando. Gente, a minha memória é péssima. Eu não tô defendendo a Alane, não, porque eu acho que ela lembra, sim, o que ela falou. Tanto que ela até diz que ela não falava muito com a Denisiane. Mas, assim, se a pessoa disser pra mim lá dentro do BBB que eu disse uma coisa, eu falar que não, ela dizer de novo que eu fiz, eu falo: será? E na terceira vez eu já tô pedindo desculpa. Aí mete aquela cartada, ainda tá gravado. Se a pessoa falar que tá gravado, eu falo: então tá. Então tá gravado, mesmo que seja no videocassete da pessoa, eu acho que tá gravado. Foi o que a Denisiane fez, né? Alguém tinha falado que a Denisiane tinha feito alguma coisa. A Raquel falou que a Denisiane fez alguma coisa, se eu não me engano foi a Raquel. E a Denisiane falou: eu não lembro, mas se você tá dizendo se você isso tá aí. dizendo é isso aí, vou acreditar em você. E aí o Davi tentou conversar com a Isabelle algumas vezes durante a noite, né? Ele falou ali na cozinha: vamos conversar, a Isabelle não quis. Aí tem uma hora ali que ela tá do lado de fora, ele puxa ela pra conversar, insiste e leva ela pra academia, eles vão conversar. E aí na hora que eles começam a conversar sobre essa situação, a Isabelle até fala pra ele: olha, eu não queria conversar,
já falei pra você que se for sobre isso eu não quero falar. Aí o Davi meio que continua insistindo e eles começam uma conversa sobre o assunto. O Davi fala assim, é até melhor pra você mesma, que você não vai dormir angustiada, não vai dormir triste. Aí a Isabelle fala, não, eu não tô mal, eu tô bem. Eu só, o que é ruim é você se isolar sempre. Mas uma vez ou outra é necessário você ficar com você mesma. Eu quero ficar sozinha. Esse tá sendo o meu momento. Eu acho que eu quero ficar um pouco mais sozinha mesmo. E aí ela fala, amanhã é um novo dia, todos os dias, um dia é melhor que o outro. Aí o Davi fala, se a gente conversar agora, amanhã não vai ser melhor do que a gente trazer esse assunto. Amanhã não vai ser melhor do que a gente trazer esse assunto nesse momento, né? Ali no agora. Sim. E a Isabelle fala, não, pra mim, se eu for conversar, é amanhã. Eu não quero conversar sobre isso agora, eu não tô afim de falar sobre isso. Então a Isabelle meio que deixa o assunto aí no alto, né? Sim. E eu acho que de alguma forma isso é bom pro jogo dela. Sim, isso que eu ia falar. Porque deixa o assunto marinar um Rendendo, tempo. Não isso. resolve ele tão rápido, pegar né? um sabor, né? Agora, o que a gente tem que ver é se ela vai topar essa conversa hoje ou não. Porque a Isabelle também foge muito e deixa as coisas sempre em aberto. E aí eu não acho legal. Aí tem uma medida, né? Você pode esticar o enredo, mas peraí, tem um até limite qual também, é o ponto, né? Pra e isso você não ficar tem, cansativo. E você tem que fazer ele render. É como se você estivesse marinando mesmo. Você deixa lá o negócio no temperinho, mas de vez em quando você tem que ir lá e dar uma mexida, né? Exatamente. Pro sabor entrar mais. Olha ele fazendo toda uma referência. Meu amor. É porque eu tenho canal de comida também, olha, entendeu? Aí eu já pego aqui e já faço um bem bolado. Entendi. Pra quem não sabe, a gente tem... Deixa eu até abrir aqui uma imagem que eu ia mostrar depois. Vou aproveitar só deixa. A gente tem um canal de comida que, inclusive, hoje soltou um vídeo de ovo de Páscoa de quibe frito. Se você quiser acompanhar aí e ver toda a nossa temporada de Páscoa, é só se inscrever no outro canal. Esse canal aqui se chama Vale a Pena 2.0 e o canal de lá se chama Vale a Pena. A gente vai deixar o link no comentário fixado, junto com o link também do Pix. Então é só você ir lá, se inscrever, deixar seu like e acompanhar a gente nos dois canais. Acabou esse videozinho aqui, ó. Vai assistir o outro videozinho lá. Exatamente. Lindo. E aí o que acontece? Quando acaba o Sincerão, a Lady, que é a pessoa que sempre tenta pegar um enredo pra ela, vai construir o seu sincerinho ali fora. Ninguém pode falar que ela não tentou. Ela tentou. Ela tentou muito. Ela conseguiu? Não, mas ela tentou. E aí ela faz as eliminações dela, colocando ali no quadro que o Davi é o primeiro. Olha a novidade, não é? Vanessa Camargo passou toda essa coisa de falar do Davi o tempo inteiro pra Lady. A herança de Vanessa Camargo. E aí ela fala, o Davi acha que tudo é sobre ele, não é nada sobre ele é peça no jogo dos outros, ele se acha protagonista no jogo de todo mundo aqui dentro, ele fala que todo mundo joga sujo, que é inútil, que é otário, isso e aquilo, só ele pode falar, ninguém pode falar. Quando ele acha que ele é brabo, tem alguém mais brabo do que ele aqui dentro. E aí depois ela vai citando outras pessoas. Em segundo lugar, ela fala sobre a Alane. Ela fala que agora ela quer que a Alane seja eliminada, que é o segundo Sincerão que ela bota a cara dela lá, então ela vai botar a cara dela ali também. E aí, por fim, ela vai falando sobre outras pessoas e justifica o terceiro lugar dela sobre o Matheus. Ele fala, esse aqui eu botei porque tá no outro grupo e tem que ir embora. E aí ela faz o pódio dela. Segundo a Lady, ela em primeiro lugar, o segundo o Lucas e o terceiro lugar a Raquel. Podemos falar pra ela aí, se ela quiser, que ela vai ficar sem terceiro lugar provavelmente na noite de hoje, né, gente? Vai ficar. Provavelmente. Depois a Pitel também vai fazer o seu pódio e também vai colocar as pessoas que ela vai eliminar. O pódio eu já conto pra vocês, porque ela coloca ali que a Beatriz é infantil, é o primeiro lugar, é debochada, isso tudo e mais um pouco. No segundo lugar ela coloca o Matheus, fala que já chamei de sonso, por quê? Porque é sonso, estava bonzinha a edição todinha, quando foi a semana passada não deixou ninguém assistir o Sincerão, porque chamaram ele de bobo da corte, ele ficou imitando o bobo da corte. E no terceiro lugar ela coloca a Alane. Ela diz, uma das primeiras conversas que eu tive foi sobre deboche e respostas atravessadas, e como eu acho isso infantil, e é o que ela faz. E aí ela ainda acrescenta sobre a Beatriz, depois que foi a primeiro lugar. Ela fala que a Beatriz, ela não acha ela nem um pouco natural. E que ela não ela diz na cozinha que ela tá na Globo, que ela vai fazer propaganda sim. Mas a Pitel questiona se é pra ela decidir se ela vai fazer propaganda porque ela tá na Globo ou porque ela nasceu pra fazer isso. E aí na hora que a Pitel vai fazer o seu pódio, ela sobe ali e fala assim, todos vocês. E aí o pessoal começa a rir e falar, você sabonetou e tal. E eu só de olho na cara da Fernanda. Porque todo mundo ri, mas a Fernanda meio que faz assim.
Tipo assim, na frente dos outros ela não falou sobre mim. É como se fosse, no momento já fui eu. Aí agora é todo mundo. E não que não seja a Fernanda, mas quando a Pitel não diz o nome da Fernanda e fala todo mundo, ela saboneta e passa uma mensagem pra Fernanda. Sim. A Fernanda que a gente viu aí conversando com o MC Bin uns vídeos atrás, que ela pensou em um momento jogar sozinha. Foi. Que ela não tá concordando muito sobre algumas questões do grupo, mas depois ela viu que era um estresse dela, que era uma angústia dela. Mas isso mostra o quanto ela tá desconfortável de estar no grupo e também com o jogo da Pitel. Ela andou falando mal da Pitel e foi Exatamente, ontem, não foi? Foi anteontem, foi falando esses dias. que a Pitel fica aí fazendo, prefeitando, como eles dizem, com todo mundo, né? Então a Fernanda, quando ela vai, o Lucas ele resolve não fazer o sincerinho, não faz o pódio dele. Tá vendo como é que ele é liso, cara? Ele gosta, né? Porque eu vou te falar. se ele tivesse que fazer o pódio dele, ele ia ter que decidir sobre a mentira. Porque amor. a gente sabe que ele falou pra Pitel que o pódio dele é entre ela e Lady, enquanto ele falou pro MC Bin que o pódio dele é entre Lady e MC Bin. Se ele faz o pódio, aí ele diz, vendo? não, eu não vou fazer não. Põe a cara no sol, bota bem que sustenta. A Fernanda também não faz. Mas durante a conversa ali fora, o Lucas meio que tira dela e ela conta qual seriam as prioridades dela de eliminação. Aí o Lucas fala assim, dali quem você quer eliminar na primeira, Fernanda ou a Bia? A Fernanda, desculpa, ele pergunta pra Fernanda, quem você quer eliminar primeiro, a Bia? Aí a Fernanda diz, lógico. Aí o Lucas pergunta, depois a Alane. E pro terceiro? Aí a própria Fernanda fala assim, me surpreendam, quero ver se vocês adivinham. Aí eles começam a citar várias pessoas e tal, e aí a Pitel vai e fala, Isabelle. E aí a Fernanda admite, ela fala, é muito fácil o jogo que ela faz. Porque todo mundo tá se expondo, batendo cabeça, contando voto, enquanto ela, pra eliminar, não precisa ter um desgosto com alguém. É só também quem você vê que não pesa. Não vê sentido na participação dessa pessoa dentro da sua visão, lógico. Eu não vejo muito sentido. Então ela coloca aí que ela não vê muito sentido no jogo da Isabelle. Vai começar a ser uma tendência, tá? Você acha? Vai começar a ser uma tendência o povo olhar a Isabelle desse jeito aí. Né? Até porque o poder de influência da Fernanda no Gnomo é forte. Ela pode acabar, tipo, espalhando essa visão dela lá dentro do grupo. Mas durante a madrugada eles conversam sobre quem eles vão votar. Quem é a próxima pessoa que tá na mira do Gnomo. E não é a Isabelle, a gente já vai falar sobre isso. A Lady aproveita aí pra poder falar com os aliados dela que se ela for líder, ela não vai colocar uma pulseira na Alane. Ela fala, eu vou pegar um líder, ela vai ficar esperando muito a pulseira ir pro braço dela e a pulseira não vai. Aí a Pitel fala, de qual pulseira? Aí a Lady fala, do alvo. Aí o MC Bin meio que fica, como assim? Você tá louca? Você tem que pôr. E ela fala, não, esse joguinho eu já sei qual é. Eu vejo o BBB. Eles acham que só eles que veem BBB? Não vou colocar não. Aí depois o Bin ainda fala, eu ia perguntar. E aí o Davi, o Bin meio que debocha do Davi. Diz ele que ia perguntar ao Tadeu assim, Tadeu, tá acabando os segundos? Mas pode ser 4 pessoas? Eu fiquei com dó do Davi. Deixa eu pôr ele no pódio aqui. Nem o grupo dele quer pôr ele no pódio. Então o Bin debocha aí do Davi. Davi que não entrou em nenhum pódio nessa noite, né? A gente vê aí que a Beatriz, a Alane e Matheus, que são muito antes do Davi entrar no grupo deles, se priorizam, né? As pessoas comentaram muito sobre isso durante a noite, mas eu acho que é uma questão até lógica. Não ia fazer lógica nenhuma pro jogo, apesar do Matheus provavelmente ser o terceiro lugar do Davi e Isabelle II, a gente sabe que o Matheus tá com a Beatriz e com a Alane há muito tempo dentro do jogo. Verdade. Então não fazia muita lógica. Eles continuam conversando sobre jogo. O que não deixa de mexer com a pessoa, né? Pode mexer com a pessoa ainda que faça lógica. Ele deve ter ficado chateado, tem as razões dele. Mas de alguma forma a gente entende aí o posicionamento do Matheus, claro. E aí eles continuam conversando sobre o jogo e falando sobre o Davi e tudo mais. E aí a Pitel fala, ele achou muito que ele estaria no pódio do Matheus. Aí a Lady fala, tomou no C. E aí eles continuam falando e a Lady diz também, ou até no da Bia, porque ele colou na Bia de um jeito que de repente achou que estava até melhor do que no do Matheus. Aí a Fernanda fala que ela concorda com isso e que a Fernanda acha que ele achou que ele ia estar no da Bia, enquanto a Lady achava que ele ia estar no do Matheus. E aí o MC Bin diz, isso tem uma palavra, quando a presidente saiu,
fazendo uma referência a Denisiane, ele fala assim, ele se tornou agregado. Então o grupo Gnomo muito falando aí do jogo do Davi, né, que é uma coisa que eles falam muito durante a madrugada, e principalmente dele não ter estado no pódio das pessoas. Raquel também é uma pessoa que ali na cozinha depois comenta sobre isso. Ela fala que foi bom pro Davi ver que ele não é prioridade de ninguém. Então todo mundo do grupo Gnomo, eu acho que ficou mais mexido do que o próprio Davi. Davi ficou pensativo? Ficou. Mas você vê que o grupo Gnomo ficou muito mais... Parece que eles estavam mais esperando o pódio do que o Davi. Ou estão arrumando uma situação aí também, né? Tentando criar uma narrativa. Porque quando a gente sabe que é um jogo falado, quando o grupo Gnomo comenta entre si, eles estão falando pro público, né? Olha pra você ver, eles não deram valor pro Davi, o Davi achava que não sei o quê. E mal sabem eles que só estão ajudando a reforçar a história do Davi aqui fora. Exatamente. Ali no quarto do líder, a Giovanna comenta com a Raquel, elas ficam comentando também sobre a situação da Isabelle. E a Raquel diz assim, eu coloquei a Isabelle ali também porque eu quero óbvio e pra ressaltar que por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando, pra ela abrir o olho. Então você percebe que a Raquel dá uma mensagem pra Isabelle, tanto que ela é prioridade pra ela, como ela não é prioridade pro Matheus, pra Beatriz e pra Alane, que não colocaram ela no pódio. A Raquel, que foi a última pessoa a fazer esse pódio. Então, de alguma forma, ela utiliza isso a favor dela, entendeu? Sim. Ela faz isso a favor dela. E aí ela ainda conclui, ela fala assim, não adianta falar que não falava mal não, porque falava sim. E eu joguei no vento mesmo. Eu não escutei. Leide me contou. E eu joguei lá. Brasil, volta aí, recapitula, pega o vídeo e joga aí. Ou seja, nem foi a Raquel que ouviu. Foi a fofoca que ela ouviu da Leide contando que ela joga aí no ventilador, né? Vamos aproveitar esse momento para poder ler as mensagens de vocês. A gente tem uma mensagem aqui do Gustavo Pereira, que disse o seguinte. Oi, Filipinho, voz do além. Fã desde 2020, assistindo com minha mãe Aline. Eita. Ótima cobertura do BBB, melhor casal do YouTube. Um beijo, Gustavo. Um beijo, Aline. E se você também quiser mandar a sua mensagem pra gente, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado, que tem o link do outro canal, também vai ter o link do Pix. Aí a gente vai amar receber sua mensagem. É lindo. É lindo. E aí vamos então pra ver o que foi falado no quarto Gnomo. A gente vê que cada vez mais o Bin e a Fernanda têm se aproximado, né? Tem. Eu acho que a Fernanda tem diminuído as rusgas. Não, eu acho que as rusgas continuam. Não na intensidade que tava antes. Ah, mas sempre a Fernanda tá ali jogando. É porque tem que manter coisa, a rotina, né? Ah, entendi. A rotina deles é essa. Mas você percebe que ela tá mais próxima dele do que da Pitel. Tá. Não é? Isso Pelo é menos verdade. pra falar sobre Isso jogo. É verdade. E talvez a própria Pitel esteja reparando nisso. Né? À toa que ela fala. Talvez por isso também que ela falou lá no pódio dela que todos vocês, entendeu? Porque e talvez ela sabe que de algum modo ela tá espizinhando a Fernanda, dando um cutucão na Fernanda. Não, vai e saber. ao mesmo tempo, nem tanto pra Fernanda, mas pras outras pessoas que ela fica ali prefeitando, como eles dizem, acharem, talvez eu esteja no pódio dela. E manter ela como prioridade também. E aí a Fernanda e o Bin estão conversando ainda sobre a questão do Davi, do pódio do Davi. A Fernanda fala assim, ele também não é besta, ele viu que ele não foi no pódio de ninguém. Ele pensou assim, vou colar de novo com a minha amiga, que com ela era mais forte. Aí o Bin fala assim, por isso que eu falo, nós temos que ficar atento para usar os argumentos. E a Fernanda diz que o Davi foi muito burro desde o começo. Ela fala assim, ele seria grandão se ele ficasse só com a Isabelle. Nunca teria ido pra lá. Se ele ficasse só com a Isabelle, tipo dupla dinâmica, desde o primeiro dia, você me protege, eu te protejo, vamos juntos. Se fossem só eles dois, já era top 5, os dois na final, é fato. Só que ele se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando, conseguiu entrar no grupo dos outros e depois arrastou ela junto. Então eles ficam aí comentando sobre isso, o Bin concorda, fica falando pra eles prestarem atenção no jogo, pra poder também usar esses argumentos em algum momento. Talvez eu até entenda o que a Fernanda tava querendo falar aí, mas eu acho que o Davi, ele pontua muito que o Fadas tinha número, né, pra ele se defender. E quando ele fala assim, o tempo todo, eu sou jogador, tô aqui pra jogar, eu acho que ele se importou mais com isso, entendeu? Mas eu acho que quando ela fala assim, se fossem os dois sozinhos,
talvez ela queira dizer, o público ia sentir compaixão por eles. De tipo, eles estarem sozinhos. Só que tem uma questão, né, que se o Davi ele ficasse só com a Isabelle, provavelmente os dois iam pra vários paredões juntos. Sim, com certeza. E isso é cansativo emocionalmente dentro do jogo e poderia fazer eles ficarem apagados também. Porque entre duas pessoas não tem como você combinar voto, você estar dentro do jogo. Então é isso que você fala. Quando ele se aproxima dos fadas, tem mais conversa sobre jogo, tem mais questão de estar um grupo contra o outro. A história se amplia um pouco mais. Não permanece naquele mesmo ponto, que é o que a gente vê que acontece com a Isabelle. A história dela não sai dali, de falar que vai ficar jogando sozinha, né? Uma história pra ela ser construída dentro de uma narrativa que empolgue o público, ela tem que ter fases, né? E eu acho que isso como o Davi história faz muito mesmo, bem. né? Exatamente. E eu acho que os dois sozinhos não ia dar certo. Você vê que eles não se dão bem quando o assunto é jogo. Sempre tem conflito. E o Davi até tentou isso, né? Ele tentou chamar vezes. a Isabelle muito. Talvez seria uma dupla se ela tivesse topado, né? O que não aconteceu. Depois, na academia ali, tá numa conversa o Lucas, a Pitel, a Fernanda e o Bin, e eles vão falar sobre o próximo alvo do Gnomo. A Fernanda diz assim, semana que vem é quem? Alegrete, então? Aí a Pitel fala, por mim, sim. Aí ela ainda fala, Alegrete e Davi. O Lucas diz que ainda não sabe, ele fala assim, vamos ver a liderança. O MC Bin diz, se eu pegar a liderança, eu ponho o Alegrete direto. E aí o Lucas diz, é uma boa. Lucas que só fica assim, é uma boa, é não sei o quê, mas não fala o jogo dele pros outros, você percebe. Mas a gente já vê aí uma possibilidade do desenho do próximo paredão com uma indicação do grupo Gnomo do Matheus. Talvez ali eles percebendo, né, que se a Alana e a Beatriz voltarem, o Matheus é a pessoa que menos foi a paredões. Isabelle e Davi também já voltaram muito. Então talvez eles insistam no Matheus um pouco pra ver se ele não sai, né? É a chance que eles têm. Tem um momento na madrugada também que ficam só Fernanda e MC Bin. Mais uma vez os dois próximos aí durante a noite. E o Bin fala sobre a Beatriz. Ele acredita que a Beatriz não é uma pessoa forte dentro do jogo. Ele fala assim, todo mundo vê essa força na Bia que às vezes eu não consigo enxergar. Eu tento enxergar um pouco do público lá fora. E lá fora, se eu olhasse, eu falava assim, que cansativo. E aí a Fernanda já discorda dele. Ela fala assim, eu com toda certeza não acho que a Bia sai. Não porque ela seja a favorita de P nenhuma. Eu acho que ela tá muito bem posicionada no grupo dela. Ela se afirma muito. E a Raquel, do jeito dela, talvez não seja suficiente pra bater. Pode ser uma ideia errada? Pode. E aí o Bin fala que existe uma diferença pra ele entre a Bia e a Raquel, que as duas têm uma história humilde, mas a diferença é que pra ele, a Bia às vezes tem um posicionamento que se torna um pouco soberbo diante da Raquel e ele não enxerga isso na Raquel. Então os dois ficam conversando aí sobre isso. Só que é interessante, mais uma vez, lembra que a própria Fernanda comentou outro dia, no quarto com o Bin, que o grupo deles não era um grupo, que eles estavam juntos só por conveniência e tudo mais, e a gente até falou sobre essa diferença com o grupo Fada. A Fernanda meio que fala isso pro Bin de novo. Ela fala assim, sobre o grupo Fada, em relação, pensando aí grupo Gnomos e Fadas. Ainda somos 7. Muita gente do nosso vai sair primeiro, antes deles saírem. Eu tenho essa sensação. Eu não tô dizendo que ninguém é favorito, mas dá pra entender que a união deles fortalece eles e que sempre vai cair um deles e alguém do nosso vai sair. Então pra Fernanda tá muito claro que os gnomos vão sim com muitos fadas. Apesar deles serem um número maior, eles vão sair primeiro do que os fadas, né? E isso de alguma forma... é um negócio que não dá pra recuperar, não. Não dá. Tanto de nessa tempo altura quanto do jogo, da própria dinâmica, como funcionou ali, como esse grupo foi formado. Já foi formado todo o capenga desde o início. Exatamente. Não dá. Não dá mais pra segurar, explode coração. E aí a Lady conversa com o Lucas durante a madrugada, falando que a Isabelle tá pé da vida com tudo o que aconteceu. E o Lucas diz, sabe o que ela vai fazer em relação a isso? Absolutamente nada, vai engolir a seco. E a Lady diz, ela não vai fazer nada e segue o jogo, essas coisas que pega pra ela. E a Lady também fala que ela tá muito querendo ir aí pro Sincerão com a Lani, que ela vai macetar a Lani. Ela diz que ela tá doida querendo ir pro Sincerão, o Festival Promessas que a Lady faz sempre tá on. E aí o negócio que você fala também, pra que vai esperar chegar o Sincerão? Pra quê? Chama na chincha, cara. Ai, vem aqui.
Vem aqui fora, vem aqui na academia, sei lá. Se o Boninho não fizer um sincerão toda madrugada, não vai acontecer desse povo fazer o enredo andar. Gente, eles vão ficar esperando só segundas-feiras. Para de ficar guardando o negócio, tem pay-per-view também, a gente vê. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que o Tadeu fica muito falando assim, gente, a coisa não é só no ao vivo, não é só no sincerão, você percebe que eles também pegam alguma coisa do que o Tadeu diz, porque ontem, antes de começar o sincerão, ele fala, esse é um momento muito importante, vocês têm que se posicionar nesse momento. Então as pessoas ficam esperando só aquele momento porque elas sabem que é o ao vivo e não vai ter corte na fala delas. Só que isso prejudica muito o jogo, né? E aí depois, antes de dormir, a Fernanda tá falando com a Pitel sobre a Beatriz de novo. Ela fala assim, eu não tenho nada contra a Bia e quero o sucesso dela, como quero de qualquer pessoa de fora, normal. Só que a partir do momento que essa pessoa me deseja mal, eu não quero olhar pra cara dessa pessoa. Então a gente vê aí que o assunto da madrugada foi Isabelle, Davi e Beatriz, né? Isabelle sobre a questão do que a Raquel disse no Sincerão, Davi por não ter entrado no pódio das pessoas e a Beatriz por estar num paredão e as pessoas acharem, algumas pessoas acharem que ela vai sair, outras acharem que ela vai ficar e sobre toda a história aí que tá desenvolvendo. A gente vai continuar acompanhando porque hoje é dia de paredão, é um dia muito importante. Mais uma vez, deixar avisado pra vocês que vai ter live depois do programa ao vivo. E vai ser lindo. Exatamente. E também vai ter vídeos durante o dia porque aqui a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento, você já sabe. Um beijo.